nós vamos tratar de como resolver problemas de programação linear usando Python. Para isso, eu vou mostrar como usar algumas bibliotecas que implementam isso facilmente. A, Todos os códigos que eu vou usar nesse vídeo estão nesse repositório aqui no GitHub. A gente tem quatro arquivos principais nesse repositório. São 4 notebooks. O primeiro é só uma introdução sobre o tema. O segundo, a gente vai usar uma biblioteca do SciPy para resolver um problema de programação linear. Ah, Logo depois, a gente vai resolver o mesmo problema, só que utilizando como programação linear inteira. E depois, o último arquivo utilizando uma segunda biblioteca. Aqui no README você vai achar como é que a gente faz para baixar esse repositório do GitHub. Você vai precisar do Git, né, de um comando, de uma ferramenta chamada Git, para poder clonar esse repositório. Mas você também pode vir aqui em cima e fazer o download do zip. E no meu caso aqui, todos o código foi testado utilizando o Linux. Então, para instalar o ambiente, você vai precisar de instalar algumas bibliotecas do Python para fazer os dois primeiros, né, o notebook 1 e o 2. Para executar o notebook 1 e o 2, você precisa de rodar esses comandos, né? Esses dois primeiros vão criar um ambiente virtual para execução e vão ativar esse ambiente, que é o que está rodando aqui embaixo. Se você olhar aqui no início, o que eu fiz foi exatamente ativar o ambiente. Ele aparece esse ponto .venv aqui no início para indicar que agora esse ambiente está ativado. Como eu já instalei, eu simplesmente chamei o notebook para a gente poder usar, e é o que está nessa aba que está escondida aqui. E esse último comando faz a instalação dos módulos do Python que são necessários para a gente utilizar aqui com esses notebooks. No caso específico do último arquivo, né, dessa biblioteca pulp, ela permite você selecionar diversos métodos, né, que a gente chama de solver, para poder resolver os problemas de programação linear. Eu estou mostrando aqui embaixo como instalar para dois solvers, né, um é chamado Coin e o outro é o GLPK, um é do GNU. Então, basicamente, você tem que fazer a instalação desses pacotes, e esse pulp test é só para poder verificar se está tudo ok. Tá? Então, vamos sair do GitHub e vamos direto para os notebooks. Então, a ideia é a gente resolver um problema de programação linear. E o que a gente quer é resolver um sistema de equações lineares. O sistema de equação linear é um sistema onde a gente tem diversas incógnitas, que no meu caso aqui a gente está colocando como sendo x1, x2, x3, tal. E a gente vê que o expoente dessas incógnitas é 1. Né? Quer dizer, eu não tenho nenhum x2 ou x3 ou sei lá. Né? Quer dizer, não, é um polinômio de primeiro grau. E uma equação linear é qualquer equação que pode ser escrita nesse formato. Na verdade, o sinal aqui pode ser tanto de igual, pode ser maior, menor, menor igual, etc. E o sistema de equações, ele é um conjunto de equações onde a gente busca a solução. Então, na verdade, a solução que a gente quer
é achar, por exemplo, nesse caso aqui, um x1 e o x2, tal que ele atenda a todas essas 5 condições que a gente está mostrando aqui. Né? Quer dizer, então ele tem que estar nessa reta, ele tem que estar acima dessa linha e ela tem que estar no primeiro quadrante do, né, do eixo cartesiano. Então, deixa eu limpar minhas células para a gente rodar uma a uma. Então, o primeiro passo, estou importando aqui a biblioteca Matplotlib. Ela é uma biblioteca só para desenhar, porque na verdade nesse primeiro notebook a gente está só vendo como o que é um sistema de programação linear. Então a gente na verdade não vai ver o código, vai ver só como que a gente intuitivamente acharia a solução para esse caso. Quer dizer, para um caso onde a gente tem só duas variáveis, é relativamente é mais simples, né? Porque a gente consegue desenhar essas condições, traçar essas condições do plano e ver a solução. Mas quando a gente vê com mais de duas, aí começa a ficar mais complicado. Então, para traçar, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar onde estão essas condições no plano. Então, a ideia aqui é eu vou pegar e vou desenhar, né, vou tentar achar qual a parte, né, qual a área no plano cartesiano onde x1 é maior que 1, é 0, ou x2 é maior que 0, que o x1 e x2 estão nessa reta, então eu tenho que traçar essa reta, aí eu tenho que traçar essa área que é onde menos x1 mais 2x 2 é maior que 0 e traçar também outra área que é onde 3x1 mais 4x2 maior que 5. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu estou só convertendo aquelas equações que estão, essas três primeiras, né, porque essas aqui eu já sei que é fácil, é só achar acima do eixo do x1 e o eixo do x2. Né, eu vou traçar o x1 na horizontal e o x2 na vertical. E para quê? Para eu poder achar as funções e plotar a função aqui no notebook, né, para a gente poder ver qual é o resultado. Então, para isso eu preciso de transformar essa equação que está nesse formato aqui para y igual a 3 menos 2x. Né? Então, basicamente, é só subtrair 2x1 dos dois lados. Então, ficou essa equação e eu fiz o mesmo processo de isolamento das variáveis, só lembrando então que eu estou chamando de x o que é x1 e y o que é o x2, né? Só para eu achar essa função, porque é isso que eu vou plotar aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei, transformei então aquelas três funções, ver que esses lambdas aqui, né, essas funções, função 1, 2, 3, correspondem exatamente a essas funções de cima. A gente vê que recebe o x e vai fazer então 3 menos 2 vezes x, que é o que está aqui, e nos outros são exatamente iguais. Né? A segunda função é x sobre 2, então x sobre 2. A terceira é 5 menos 2x sobre 4, 5 menos 3x sobre 4. Então, eu tenho todas as funções. Então, eu sei que está no primeiro plano, então eu restringi aqui só o primeiro plano, não estou mostrando nada na parte negativa, porque não vai ter solução negativa ali dentro. E estou traçando, no caso das inequações, eu estou preenchendo a área, né, com uma cor, uma vermelha, outra azul, e a reta, que é a primeira equação, está em preto. A sequência que está de desenho está invertida, porque se eu traçar
como um vai sobrepondo ao outro, eu queria que a reta em preto ficasse bem visível. E como é que a gente resolve essa... Como é que a gente sabe, então, qual que é a solução? Né? A gente está olhando esse plano, a gente quer, então, todos os valores onde x1, né? A gente quer os valores onde x1 é maior do que zero, então o x1 tem que estar nessa área aqui, o x2 também tem que ser maior do que zero, então tem que estar nesse quadrante que é o que está mostrado aqui, então esse quadrado aqui é uma parte do quadrante, mas como tudo vai aparecer bem próximo do zero aqui, a gente limitou em 4, que é o que está mostrado aqui, né? Está limitando o desenho de 0 a 4. E agora a gente precisa de achar, então, a, a solução, então, ela vai estar onde 2x1 mais x2 igual a 3, a gente sabe que é essa reta, então a solução tem que estar nessa reta que está aqui. Então, é algum ponto dessa reta. A, a gente sabe que ela também tem que atender a essa condição. Essa condição que a gente está desenhando, ela está em vermelho, então tudo que tiver acima, né, que tiver acima desse conjunto aqui, ó, que tá todo em vermelho, é aonde vai estar a nossa resposta. Então, na verdade, a gente já limitou a solução para esse pedaço da reta aqui. E a terceira equação, ela vai pegar e tem que ser onde 3x1 mais 4x2 maior que 5, que é essa área em azul que está aqui. Então, a interseção das duas áreas dá esse pedaço que está meio roxo aqui, e a interseção com a terceira, com a primeira equação dá esse pedaço em preto que está aqui dentro dessa área roxa. Então a gente sabe que qualquer x1 e x2 que está nesse trecho da reta aqui, né, nesse segmento aqui, ele satisfaz a esse conjunto de equação e ele é a nossa resposta, então, para esse sistema de equação. E o que a gente quer é achar uma coisa desse tipo, né? Quais são esses pontos. Normalmente o que a gente vai querer é, por exemplo, a gente tem uma outra função que a gente vai querer maximizar ou minimizar, né? Então a gente pode ter um custo, por exemplo, uma função de custo que relaciona x1 e x2, onde a gente vai maximizar e aí ele vai, no final das contas, como a gente tem, por exemplo, uma reta aqui, ele vai ter que selecionar um ponto específico dessa reta. Mas, para ficar claro, então, a solução de um sistema de equações pode ser mais do que um valor, né? Existem diversos pacotes para isso. Alguns deles são grátis, outros não. Entre os melhores pacotes que tem são justamente os pacotes que não são gratuitos. Vocês vão achar, vão verificar isso, né? E aqui na tabela. Mas para sistemas de um porte mediano, a gente consegue usar todos esses pacotes que são gratuitos e eles funcionam relativamente bem. E aqui tem só um recado para quem quiser ter mais informação.